Fala pessoal, e aí, tudo beleza com vocês? Como é que estão as coisas aí? Estamos aqui para mais uma live, né? Meu nome é Lucas Garcia e hoje nós estamos aqui para nosso vídeo número 44, né? Nossa aula aí 44. E hoje eu venho com a pergunta, né? É melhor para ganhar dinheiro na alta ou na baixa com as commodities agrícolas? Né? O que será que é melhor a gente fazer? Mas antes assim da gente iniciar esse nosso tema de hoje, né? Se você já curtiu já o nosso tema para hoje, já deixe seu like aí, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, né? Venham aprender um pouco mais sobre como investir em commodities agrícolas aí, como ganhar dinheiro em commodities agrícolas dentro da nossa bolsa de valores, né? Qualquer dúvida aí que vocês tiverem com relação ao nosso tema, deixe aqui nos comentários que eu vou estar respondendo assim que possível, tá? Então, pode perguntar aí que eu não mordo. Então, eu vou estar respondendo vocês assim que possível, beleza? Tentando sanar todas as dúvidas que vocês estiverem tendo aí, né, com relação ao nosso conteúdo. Pessoal, outra coisa, né, que eu queria comentar com vocês. Hoje eu tive problemas aí com a internet não estava muito bacana, acabei tendo que gravar esse vídeo aqui disponibilizando para vocês. E assim, só um recado que eu queria deixar, a partir da semana que vem eu vou começar a fazer as nossas lives a partir da quinta-feira. Para mim vai ser um pouco mais tranquilo trazer esse conteúdo aí para vocês na quinta-feira, então para trazer um conteúdo mais de qualidade, com um pouquinho mais de folga assim para o meu tempo também, para estar preparando isso aí para vocês. Eu vou estar trazendo isso aí na quinta-feira para vocês, no mesmo horário que a gente tem marcado, né? A partir aí das 20 horas, horário de Brasília. Então, a partir da semana que vem, nosso encontro marcado aqui começa a ser na quinta-feira, beleza? Então, vamos começar hoje com o nosso tema, né? Vamos entender, então, por que é importante a gente saber se vale a pena ganhar, se é melhor ganhar dinheiro na alta ou na baixa aí, né, do mercado. O que é que isso aí tem a ver com as nossas operações? Bom, primeiramente, né, deixa eu até colocar aqui, primeiramente, um especulador, né, ele tem que saber aprender a operar nas duas pontas, tá? Especulador quem que seria? Nós, né, os traders aí que querem operar dentro desse mercado, que operam nesse mercado através aí de querer ganhar dinheiro com a variação dos preços dos ativos, né? Esses aí são os especuladores e eles têm que também aprender a operar nas duas pontas. Isso aí não é algo muito assim, utilizado, né, em outros tipos de ativo, tirando índice dólar aí, que tem mais ou menos a mesma dinâmica das commodities agrícolas, né, nas ações é um pouco mais raro, é mais fácil você ver o pessoal geralmente trabalhando na ponta da alta, que é o que é comum, né, pra gente, mas especulador mesmo, ele tem que aprender a saber operar nas duas pontas, principalmente quem quer operar commodities agrícolas. Então, primeiramente, e assim, pessoal, outra coisa que a gente precisa entender que são as características, né, diferentes aí dos movimentos, né? A gente tem dois tipos aí de movimentos dentro do mercado, movimento aí de tendência e movimento, digamos, movimentos de correção. Tem um terceiro movimento que daí é a variação diária de preços, mas essa aí não, assim, não interfere tanto no nosso dia a dia aí, né? Esse primeiro movimento que é a tendência e o movimento aí que a gente chama de secundário, de acordo com a nossa teoria de Dow, né, que são as correções do mercado, né? Esses tipos de movimentação são as movimentações que a gente precisa entender, né, desse mercado. Então, aqui dá para a gente colocar
Então, esses dois tipos de movimento aqui são os movimentos principais que a gente tem no mercado. Claro, nós temos a flutuação de preço que a gente poderia colocar aqui, né? Como o nosso movimento. Como o nosso movimento terciário, mas assim, é mais esses dois movimentos aqui que a gente precisa focar, né? Isso aqui é mais ou menos o que o mercado está fazendo no dia ali, né? Importante mas principalmente para quem opera, faz operações aí muito curtas, operações day trade, por exemplo. Né? Então, nosso foco principal aqui pro tema de hoje aqui, a gente vai ficar na parte da tendência e das correções, tá, pessoal? Saber também os movimentos aí que o mercado tende a ir, né, para uma certa direção, né? Isso aí é muito importante. Então, a gente saber qual é que é a direção que o mercado vai, se é para cima ou se é para baixo, né? Né? Então isso aqui é interessante e é o que a gente vai comentar hoje, né? E aprender assim. Aprender. Aprender a entender, né? Como é que a gente analisa movimentos aí que podem sair de uma tendência, né? Ou pode ser movimentos corretivos, né? Entender o que é essa parte aí. Beleza, pessoal? Então, mais ou menos essa aqui é a pauta de hoje, tá? Isso aqui é o que a gente vai estar conversando hoje ali. Então, bora lá, né? Bora conversar de forma mais detalhada, é, de forma mais aprofundada aí nesse tema que está muito interessante aí. Pessoal, primeiro, movimentos do mercado, né? Movimentos do mercado a gente tem dois. Na verdade, tem três, tá? Que é movimento de alta, movimento de baixa, lateralização barra congestão. Então a gente tem esses três tipos de movimento. Ou o mercado está andando para cima, ou ele está andando para baixo, ou ele está andando de lado. Né? Tem esses três tipos de conformação aí que o mercado pode fazer. Uma característica aí do movimento de alta, o que seria uma característica do movimento de alta? Bom, pessoal, uma característica de um movimento de alta, né, o que faz um movimento de alta ser considerado um movimento de alta é quando você tem uma elevação dos preços e toda vez que o mercado faz um fundo, né, digamos, toda vez que o mercado faz uma correção, esse fundo está em patamares cada vez mais altos. Então a gente vê topos e fundos cada vez mais em patamares mais elevados. Isso aí é o que caracteriza aí um movimento de alta, uma tendência de alta. Então, topos e fundos ascendentes é o que caracterizam um movimento de alta. Então, você vê os preços se elevando, então mesmo que o preço corrige, né, a gente vê topos e fundos cada vez mais em patamares mais altos. Né? E para o movimento de baixa, é praticamente o contrário. Né? Topos e fundos descendentes. Principalmente aqui, né, quando você quer ver se um movimento está realmente alta, você tem que ver os fundos, tá? Vou até grifar aqui,
né? Quando você quer ver se o movimento está de alta, você tem que ficar atento principalmente aos fundos. Se eles estão em patamares mais elevados. Então, por exemplo, eu tenho um fundo aqui, o próximo fundo ele tem que fechar acima do fundo anterior. E assim por diante, né? A mesma coisa para o movimento de baixa, mas o movimento de baixa a gente tem que ficar de olho nos topos. Então, por exemplo, se eu estou vendo um movimento de alta, eu vejo os fundos, né? Se esse fundo aqui, né, se o fundo anterior ele está mais baixo que o fundo que se formou recente, né, o último fundo, quer dizer que o mercado está elevando os preços. E quando eu vejo um movimento de baixa, eu vejo os topos. Se formou um topo aqui, né, o topo anterior, o último topo aqui ele está mais baixo, então quer dizer que os preços estão caindo. Então, mais ou menos essa a situação. E na lateralização, não. Topos e fundos na mesma posição. Então, por exemplo, o que é que acontece aqui, né? Quando eu vejo topos e fundos, eu preciso ver se eles estão mais ou menos na mesma situação. Então, é como se eu estivesse traçando um retângulo ali, né? E os preços estivessem batendo em cima e embaixo no mesmo local, né? Sem sair desse retângulo. Então, é dessa forma aí que a gente vê uma lateralização, uma congestão, um movimento de baixo, um movimento de alta. Então é mais ou menos dessa forma aí que a gente vê. E assim, pessoal, quando a gente fala de commodities agrícolas, a gente precisa ter o seguinte cuidado, né? Commodities agrícolas, a gente fala que ela tem um movimento muito direcional, movimentos bem definidos, bem estruturados durante o período do ano, que a gente chama isso de sazonalidade. Eu já tenho um vídeo que a gente fala especificamente sobre sazonalidade, né, dos preços, mas aqui ela é muito importante, né, porque a partir dela a gente sabe que em determinado período, né, do ano a gente tem um certo padrão de movimento, se é um padrão de movimento de alta, um padrão de movimento de baixa. Então, sazonalidade vai Então é mais ou menos isso aqui que é sazonalidade, né? Ela vai ajudar a entender ali se o mercado ele tem possibilidades ali, ele tem uma maior probabilidade de ir para uma direção. Então, por exemplo, setembro eu vejo que o milho ali ele tem boas possibilidades de fazer um movimento de alta até, digamos, novembro, dezembro, né? Então isso aí é muito importante para a gente tá tomando uma certa direção, né? Claro. Isso aqui eu falei que tem maior probabilidade de acontecer. Por que tem maior probabilidade? Porque a gente nunca tem 100% de certeza que o mercado ele vai fazer aquela movimentação. Mas de acordo com o histórico do ativo, de acordo com o histórico dele em outros anos, né, a gente consegue entender que o mercado tem boas possibilidades de fazer aquele padrão acontecer. Claro, a gente tem os movimentos de exceção, mas isso aí vem por conta de fundamentos. Então, como eu falei, são exceções. Então, quando o mercado está em um momento, digamos, de exceção, né, seja aí por principalmente aí, por algum tipo de fundamento, seja ele de oferta ou demanda, né, então a probabilidade de ele seguir a sazonalidade é menor. Agora, quando a gente está num ano mais normal, né, mais estável aí, né, a maior probabilidade dele é seguir a sazonalidade. Então tem esse tipo de feedback também, né, que a gente até comenta na nossa aula onde a gente fala mais especificamente de sazonalidade. Então, isso aqui é importante
Porque commodities agrícolas possuem tendências, né, fortes. Bom, essa parte aqui, né, pessoal, commodities agrícolas elas possuem tendências bem fortes e definidas. Por quê? Porque ela tem uma influência enorme do mercado financeiro não, do mercado físico. Do mercado financeiro também, mas é mais do mercado físico, tá, pessoal? O mercado físico é quem manda no preço das commodities, do mercado futuro. Então, de acordo com o mercado físico, a gente vai ter uma certa direção dos preços no mercado futuro. Então, por isso que a gente fala que o mercado físico é muito importante para formação de preços aí do mercado futuro, que é interessante a gente entender como é que estão os fundamentos para a gente ter uma visão mais ampla ali do que vai acontecer e o que pode acontecer com os preços dentro da Bolsa de Valores, tá? Pessoal, questão da sazonalidade é importante pelo seguinte fato, né? Épocas do ano que a gente a gente pode trabalhar melhor numa alta ou numa baixa. Como assim, Lucas? Não entendi isso aqui não. Pessoal, como eu falei, sazonalidade ela proporciona o quê? Sazonalidade ela proporciona que o mercado ele tem uma maior em um determinado período do ano ele tem uma maior possibilidade de fazer um movimento de alta dos preços e em outro determinado momento ele fazer uma queda dos preços, né? Então, mais ou menos isso que é sazonalidade. Então, determinada época do ano, né, a gente tem maior probabilidade do mercado fazer o quê? Elevar os preços do ativo, seja ele milho, boi, o que tiver operando lá, né? Então, se naquele período ali, né, aquela época do ano ali, o preço tende de acordo com o histórico, ele tende a subir, né, é mais fácil trabalhar numa alta dos preços ou esperar ou querer trabalhar numa alta dos preços naquele período. Por quê? Porque se eu trabalhar numa queda dos preços, a probabilidade de eu estar tentando remar contra a maré é muito grande, né? Eu gosto de operar a favor da maré. É onde a gente quer se posicionar. Por quê? Porque a probabilidade de a gente acertar o trade, de ganhar dinheiro naquela operação, é muito alta. É bem mais alta do que eu tentar remar contra a maré, né? De eu fazer operações contra a tendência. Então, por isso que a gente gosta dessa parte de sazonalidade. Por quê? Porque daí, se eu sei que aquele mercado ali ele tende a fazer um movimento de alta, eu estou operando a favor da tendência, né? Se em outro período ele gosta de fazer uma movimentação de queda, para mim tá beleza. Eu opero na baixa dos preços também, né? Por quê? Porque daí eu vou estar remando a favor da maré também, né? Não adianta eu querer trabalhar contra a maré, que as chances de dar certo a minha operação reduzem bastante, né? Então, por isso que eu gosto de operar sempre a favor da tendência. E essa é a nossa primeira deixa aqui do mercado.
né? Trabalhar sempre a favor da tendência, trabalhar sempre a favor da maré, que sem a probabilidade de dar sucesso da operação aumenta muito. Outra coisa que a gente precisa saber, né? A gente tem que entender o que são movimentos corretivos e o que são movimentos de tendência, né? Geralmente movimentos aí corretivos, a gente tem que saber operar nessa forma de movimento, né? A gente gosta de operar tendências, claro que gosta, a favor da maré, claro que sim. Mas tem momentos que o movimento corretivo também nos dá oportunidade. Então, operações e movimentos corretivos, eles não são proibidos. Eu não vou... Mas eles precisam ser selecionáveis. Eu gosto de selecionar as minhas operações com correção, né? Porque eu vou estar remando, assim, digamos, a favor da maré, porque eu vou estar operando um movimento ali que naquele curto espaço de tempo ali, naquele intervalo ali, né? Eu vou estar operando quando o mercado está num movimento secundário. Porém, né, como eu falei, movimentos secundários eles têm data de validade, né? Eles não são a tendência primária. Então o mercado ele vai fazer um movimento corretivo, beleza. Mas aquele movimento ali ele tem data de validade. Então não posso ficar muito tempo numa operação ali. Operações e movimentos corretivos, elas são muito mais rápidas ali. Você vai ter que fazer uma estratégia diferente, porque o movimento corretivo ali ele requer um pouquinho mais de cuidado para você operar. Então, não são todos os movimentos corretivos que eu vou operar, né? Então, assim, eu preciso selecionar as melhores operações desses movimentos, né? Eu tenho que saber, né, qual que é o melhor momento ali para... Quais que são as melhores opções. E como é que eu faço isso? Pessoal, não tem outra maneira não, tá? Essa aqui é a forma mais eficiente, é a melhor forma aí que tem para se fazer isso aqui. Risco-retorno. Então, se a gente vê que o bolso ali tá muito interessante, né? Se a mão ali tá muito interessante, se eu tenho um risco bem pequeno e uma probabilidade de ganhar bastante dinheiro naquela operação, eu vou fazer. Mesmo que a operação ali possa ser um pouquinho mais arriscada, um perfil um pouquinho mais arriscado por estar trabalhando com movimento corretivo, mas se o risco, o ganho compensa o risco, então para mim tá tranquilo, né? Eu não tenho problema nenhum. Mas só se o risco retorno tiver muito interessante. Caso contrário, pessoal, não vale a pena trabalhar em movimentos corretivos. Por quê? Porque são movimentos rápidos ali, são movimentos secundários. A tendência principal ainda está na outra direção. Então, querendo ou não, você está operando contra a maré, né? Você está operando contra a onda, você está indo de encontro com a onda. Então, você não vai querer ficar naquele movimento por muito tempo. Então, se o risco-retorno já não for muito favorável, eu espero o mercado voltar para a tendência principal e aí sim eu fazer a operação. Agora, se está um risco-retorno favorável, né, ou o mercado está indicando muito que ele vai fazer uma correção dos preços, aí sim eu faço uma operação ali
bacana e depois opero de novo a favor da tendência. Então, é você selecionar as melhores operações desse movimento, desse tipo de movimento. Então, e pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Quando você for fazer uma operação num movimento corretivo, a sua operação ela precisa ser rápida. Tá? Você não adianta colocar o mesmo objetivo que você coloca quando você está operando a favor da tendência. Não, aqui o objetivo é curto. Porque esse movimento tem prazo de validade. Né? Então, a gente vai ver ali no gráfico daqui a pouco, né, que esse movimento aqui, ele tem um certo limite para ele chegar. Então, se o mercado, ele, por acaso, ele fizer esse tipo de movimentação, essa movimentação aí demora um pouco tempo. Né? Depois que ele chegou nessa certa proporção ali, num certo limite, ele volta para a direção da tendência primária. Então, você não vai querer um objetivo curto, ficar posicionado muito tempo ali, porque às vezes você pode fazer o quê? Às vezes o mercado pode não bater no seu objetivo e talvez você ficar numa posição ali, o mercado reverter e voltar para movimentação primária antes de você sair da operação. Então, por isso que é importante objetivos curtos quando você está trabalhando movimentos corretivos. Beleza? Então, já falamos aí da parte de movimentos corretivos, então bora na prática, né? Bora colocar isso aqui na prática. Na prática, o melhor posicionamento que devemos fazer com relação Pessoal, na prática, né? Geralmente a gente gosta mais de trabalhar numa ponta comprada, né? A gente gosta de trabalhar isso é instintivo, é intuitivo, tá? A gente gosta de operar na ponta da alta. A gente não está muito acostumado a trabalhar na ponta contrária, né? Na ponta da baixa, né? Mas assim, na prática, isso aí não tem muita diferença, assim, né? A gente não tem não dá para dizer que é melhor trabalhar numa alta do que numa baixa, né? Não. A gente, por mais que a gente vê, né, que trabalhar numa alta seja mais interessante, a gente tem mais movimentos de alta dentro do mercado, a gente tem movimentos de baixa também, né? Mas assim, psicologicamente falando, né, intuitivamente falando, trabalhar numa alta ela é mais vantajosa, tá? Mas isso aí, né, é mais assim por questão intuitiva. Mas assim, as duas são excelentes opções de você estar especulando, tá? Tanto numa alta quanto numa baixa. Isso principalmente em commodities agrícolas, tá, pessoal? Mas assim, então assim, pessoal, vai muito
do gosto da pessoa, né? Tem pessoas assim que falam, ah, eu só gosto de operar na alta, né? Tem gente que aí vem das ações, por exemplo, que prefere trabalhar numa alta, mas assim, vale as duas operações, tá? Não quer dizer aí que vai ser impossível, né? Mas assim, geralmente a gente tem mais movimentos de alta do que de baixa dentro do mercado, tá? Então, mas assim, bora conversar no gráfico ali, né? Porque esse não é o principal ponto que a gente gostaria de falar, né? Isso aqui é intuitivamente. Mas o principal ponto que a gente gostaria de falar é quando a gente quer trabalhar se é a favor da tendência ou contra a tendência, né? A gente já comentou aí que seria a melhor forma de trabalhar, independente aí se ela tá para cima ou tá para baixo, é sempre a favor da maré, né? Mas assim, de vez em quando, tentar remar contra. Pessoal, quando eu falo risco-retorno muito favorável, é quando o retorno, pelo menos aí de 3 a 5 vezes maior que o risco, tá? Então, por exemplo, se eu estou arriscando 50 centavos, o retorno ali está entre R$ 1,50 a R$ 2,50 pelo menos aí, para mim tá querendo trabalhar contra a maré, né? Remar contra a maré, tentar trabalhar numa movimentação de correção. Fora isso, não sei se vale muito a pena, porque assim, se arriscar um 2 para 1, né, ou menos que 2 para 1 aí numa correção, né, já não fica tão atrativo. Às vezes vale a pena esperar o mercado voltar para a tendência principal e você pegar um objetivo bem melhor, né, numa operação do que arriscar o seu capital ali operando numa correção que já tem uma chance reduzida de dar certo. Então, se o risco-retorno valer muito a pena, aí você opera. Caso contrário, fica de fora que é melhor, tá? Então, pessoal, vamos colocar só... vamos só escrever aqui mais ou menos o que é uma tendência, o que é uma correção, né? Na prática, qual que é a característica delas? Tendências, na prática, são movimentos mais sólidos que, na maior parte das vezes, ocorrem de forma contínua e estável. Bom, pessoal, geralmente quando o mercado está em uma certa tendência, o que acontece? É um movimento mais sólido, é um movimento naquela direção e pronto. Né, que na maior parte das vezes ela ocorre de forma contínua. Então a gente tem vários dias ali, por exemplo, naquela direção dos preços, né, e mais ou menos de forma estável, tá? Agora, quando a gente fala em questão das características de correção, a gente já vê um padrão de movimento diferente. São movimentos mais abruptos e com forte variação de preços. Pessoal, então assim, movimento de correção, na maior parte das vezes, ele ocorre aí de forma mais abrupta, né? Com a forma aí, com uma forte variação de preços aí em pouco tempo. E por que isso ocorre? Né? Bom, primeiro bora lá passar no gráfico, só para a gente ver o que é um movimento de tendência, o que é um movimento aí de correção. Vê ali na prática o que é cada um.
Se a gente for ver, esse aqui é um belo movimento de tendência. Ó, movimento primário, olha só. Isso aqui é um gráfico semanal, tá, pessoal? Então, aqui a gente teve praticamente abril a novembro de 2020 ali no movimento de alta. Então, você vê a tendência primária aqui, ela ocorre de forma constante, assim, né? De uma forma assim, contínua, como vocês podem ver, e, demora, e assim, perdura por bastante tempo. E a gente teve um movimento corretivo aqui, um movimento secundário. Né? Se a gente for, vamos para o gráfico diário para a gente observar melhor o que aconteceu. A gente teve vários períodos aqui de movimento primário, né? E a gente fez um movimento corretivo aqui, a gente trocou o movimento aqui, a gente fez uma reversão de movimento aqui de direção dos preços. Né? Então, como vocês podem ver, isso aqui é uma bela um belo exemplo aí de um movimento primário, um movimento de tendência, um movimento de queda dos preços, um movimento de correção ali. Né? Como vocês podem ver, ó, lembra lá quando eu falei, né, que o movimento de alta ali é marcado por topos e fundos ascendentes? Né? Olha lá, né? Aqui nós temos um fundo. Opa. Outro fundo. Mais outro fundo aqui. Mais outro fundo. Ó, mais outro fundo. Mais outro fundo. Então, pessoal, como vocês podem ver, né, são fundos cada vez em patamares mais elevados. Então, ó, tem um fundo aqui, o próximo fundo está mais alto, o próximo fundo ali está mais elevado, o outro está mais elevado aqui também, por mais que seja menos, mas ele continua nessa direção. Né? A gente teve mais um fundo aqui um pouco mais elevado, mais outro fundo mais elevado, mais outro fundo aqui mais acima. Então a gente vê que o movimento de alta, a gente tem fundos, né, cada vez mais altos. Mesma coisa quando a gente vê um movimento de queda, mas a gente precisa olhar o que? Topos. Opa, a gente tem um topo aqui. O que o mercado fez? Outro topo aqui. Aqui nós temos outro topo. Né? Dá para dizer que aqui a gente teve mais outro topo. Movimento de alta aqui com topo. Então, pessoal, a gente vê que os movimentos assim, a gente tem um movimento cada vez mais corretivo, né? Um movimento ali um movimento de queda quando a gente vê topos, né? Cada vez mais em patamares mais baixos. E é mais ou menos assim, né? E o que a gente precisa entender disso aqui, pessoal? A gente precisa entender a seguinte forma, né? Por que a tendência primária ela é feita de forma mais contínua e de forma mais estável e ela perdura por um maior tempo? A tendência ela é baseada em fundamentos, então por isso que ela anda com maior força, porque o mercado físico ele se baseia em informações em fundamentos. Então, se a gente trabalha com o mercado futuro ele ele é formado pelo mercado físico, né? Ele é formado, ele é influenciado pelo mercado físico. O mercado físico que é o formador de preços ali do mercado futuro. Né? O mercado futuro ele também é influenciado basicamente pelos fundamentos para direção dos preços. Então, por isso que as tendências elas são mais alongadas aí, né, mais estáveis, elas trabalham de forma mais contínua. As correções não, as correções são movimentos aí, digamos, especulativos dentro do mercado. Elas são movimentos aí para
tornar mais saudável o mercado ali, para tornar mais saudável e o mercado continuar nesses movimentos aí de tendência, né? Então, quando ocorre uma correção, o mercado ele faz duas coisas ao mesmo tempo. Ele faz um efeito manada provocado ali por uma realização de lucros. Então, por exemplo, quem aí está operando na alta dos preços, chega um momento que para ele tá show de bola já o lucro, né? E o que ele faz? Ele realiza lucros, né? E nesse mesmo momento que o mercado, que essas pessoas começam a realizar lucros, tem outras pessoas que acabam acionando os stops delas. Então, quem se posicionou mais tarde no mercado, né, em algum momento ele pode tomar um stop ali, né? Então, esse efeito manada ele é provocado por essas duas operações, né? Tanto quem quer realizar lucros quanto quem está sendo acionado os stops. Então, como é que funciona isso na prática, Lucas? A gente pode ver que a gente tem alguns dias que o mercado ele começa a cair. Então, por exemplo, uma pessoa que se posicionou daqui, né, nesse movimento aqui, onde que ela poderia realizar lucro? Ela começa a realizar lucro a partir desse movimento de queda aqui. Ele vê que o mercado ele vai começar, para ele ali já está show de bola o objetivo, ele vai começar a realizar lucros aqui, né? Algumas vezes ele ocorre aqui. E daí, tem aquela pessoa que se posicionou aqui, né? Tem a pessoa que se posicionou nessa região aqui, que se posicionou aqui, porque se a gente está vendo alta dos preços, tem gente comprando nessa região aqui. Então, quando a gente vê aqui, o que aconteceu? Tem o pessoal que estava aqui embaixo, que começou a realizar lucro aqui. O que aconteceu? Os preços começaram a cair, né? A ponta da venda começou a ficar mais forte. E daí o que começa a acontecer? Né? O pessoal começa a realizar lucro, mas também o pessoal que está posicionado aqui não quer ficar posicionado enquanto os preços estão caindo. E o que acontece? Eles começam a estopar também, né? E por isso que a gente começa a fazer esses movimentos corretivos aqui. E quando o movimento corretivo ele começa a ficar mais intenso, né? O pessoal quem está querendo se posicionar começa a pegar um pouco mais de vontade de operar numa ponta vendida, né? Eles começam a ver esses movimentos aqui mais fortes, né? Mais intensos aí do mercado, onde a gente vê uma movimentação, digamos, secundária um pouco mais intensa no mercado, onde a gente vê os preços caindo mais, né, em relação aos movimentos anteriores aí. Então, isso aí é muito interessante, né, porque a gente precisa entender quando que o mercado está fazendo um movimento corretivo, quando que é uma reversão de tendência. Né? A primeira coisa do movimento que a gente precisa entender do movimento de reversão. Né? Primeira coisa, a gente formou um topo. Primeiro, se a gente está no movimento de alta, primeira coisa que a gente faz, ver o último fundo que a gente fez. Beleza. Fizemos um fundo nessa região aqui. O último fundo tinha sido, o penúltimo fundo tinha sido aqui. Né? E o último fundo fez aqui. Beleza. Fizemos esse tipo de movimentação aqui. Né? O que aconteceu depois? Opa! O mercado fez O mercado acabou fazendo um movimento um pouco mais corretivo. Né? Por quê? O pessoal que entrou aqui provavelmente fez o efeito manada que a gente tinha comentado e olha onde foi os preços. A gente perdeu o fundo anterior. Só que aí daqui a gente recuperou, né? Então, se a gente for deixar aqui ainda, a gente fez o fundo aqui, né, a mínima do candle ali, mas a gente poderia deixar mais ou menos aqui. Ainda não foi exatamente a perda de confirmação.
A gente perdeu realmente esse mercado aqui quando a gente rompeu pela segunda vez esse fundo aqui. E foi nessa movimentação aqui, ó. E se a gente for ver, né? Se a gente for ver, a gente fez um fundo aqui, ó. Opa, pera lá, a gente já fez um fundo abaixo do fundo anterior. Então o que está acontecendo aqui? A gente já saiu daquele movimento de alta e a gente está entrando provavelmente no movimento de queda. E olha que interessante, a gente fez um movimento corretivo e olha onde parou, praticamente no fundo que a gente perdeu. Isso aqui é basicamente o que? A gente vinha no movimento de alta, fez um movimento de queda, e formou um pivô. Opa! Aqui aqui o pessoal já começou a trabalhar mais numa ponta vendida, tá? Porque aqui a gente já tinha mudado de direção dos preços realmente. Então a gente vê muitas das vezes, né? O que a gente precisa ver primeiro? Quando a gente vê um movimento corretivo, geralmente o que a gente quer fazer? O movimento corretivo geralmente ele vem no fundo anterior, pelo menos. Se a gente perde esse fundo, né? O que a gente precisa fazer para o mercado continuar ainda naquela tendência de preço, naquela direção dos preços? A gente precisa voltar acima do fundo, né? Recuperar aquele fundo que a gente perdeu. Quando a gente não recupera aquele fundo, aí sim a gente pode falar realmente que o mercado desandou, já mudou totalmente a direção dos preços daquele mercado. Então, por exemplo, nessa região aqui, o que a gente fez? Um belo de um pivô aqui, fez um movimento. Fez um movimento aqui. Puxou para alta. Puxou aqui. Opa, a gente tem um fundo nessa região aqui, né? O que aconteceu? Rompemos o fundo. Opa, rompemos o fundo? Então o mercado aqui acabou de terminar esse movimento secundário. Tá? Saímos desse movimento secundário aqui. E o que aconteceu? O mercado continuou na movimentação de alta aqui. A gente fez um movimento aqui. Fez uma barra ignorada aqui. Fez outra. Entre esses aqui a gente fez vários topos aqui e foi indo no mercado. Então, pessoal, primeiro sinal que a gente precisa olhar se o mercado vai reverter de direção é alinhar o último topo com o próximo topo. Então, se o próximo topo está acima do topo anterior, beleza, ainda está naquela direção de alta. Veio próximo ali do topo anterior, pera lá. Isso aqui já está começando a me cheirar de uma direção errada. Ou o mercado vai entrar no movimento lateral, ou o mercado vai perder aquele topo e entrar no movimento, digamos, de queda de preços. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente precisa ver o geral. E é dessa forma que a gente vê quando o mercado está revertendo de direção, quando o mercado aí está direcionando num movimento diferente. Tá? Então, pessoal, é mais ou menos dessa forma aí que eu gostaria de passar para vocês. Fazendo um resumo aí do que a gente comentou hoje. O que é melhor operar? Numa alta ou numa baixa dos preços? Intuitivamente, as pessoas elas gostam mais de operar numa alta dos preços. É mais fácil a pessoa visualizar esses tipos de movimento, operações aí dentro desse mercado. Tá? Segundo ponto que eu gosto assim, de comentar também, geralmente o mercado ele tem mais possibilidade de operar numa alta do que numa baixa. Não quer dizer que operar numa alta ou operar numa baixa seja
operar numa alta é melhor que operar numa baixa, né? Ou operar numa baixa é melhor que operar numa alta. Não, operacionalmente os dois são da mesma forma. Porém, operar na alta aparece mais opções, assim, operações aí do que operações na queda. Por quê? Porque geralmente a gente tem tendências mais voltadas aí para alta dos preços do que para queda dos preços. Não que não ocorra as duas, mas geralmente a gente tem um período maior de movimento de alta do que de queda dos preços. Então, essa parte esclarecida, a gente falou também sobre o que é melhor operar, né? Tendências sempre é melhor operar do que correções. Então, sempre eu vou olhar qual que é a tendência daquele mercado. É de alta? Beleza, vou operar na alta. É queda? Beleza, vamos operar na queda. Por quê? Porque o especulador, ele não... é um desperdício, assim, ele ficar escolhendo, eu vou operar só na alta, né? Eu vou operar só na queda. Não, operar nas duas. As duas, operacionalmente falando, é a mesma coisa, né? Só muda o formato da operação. Uma você entra vendida, a outra você entra comprado. Simples assim. Né? Mas as duas ali, operacionalmente falando, dá a mesma grana. Né? Dá o mesmo rendimento aí para vocês. Então opera nas duas. Só tem que entender para onde a direção dos preços está indo. Se está numa tendência de alta, beleza, vamos entrar na alta. Se está na posição de venda, né, beleza, é porque os preços estão caindo. Então, basicamente isso. Se for operar correções, pessoal, operar com cuidado. Operar aí com uma estratégia aí de objetivo mais curto, com um prazo de tempo aí mais limitado. Né? Você não quer ficar posicionado muito tempo quando você trabalha com correções e de preferência com risco-retorno a favor da sua operação. Tá? Não coloque risco-retorno muito fora da casinha aí, digamos um risco-retorno de 1 para 2, ou menos que isso aí, porque operações contra a tendência já é mais arriscado, né? Já é um perfil mais agressivo. Aí você colocar um risco-retorno desfavorável não compensa muito, né? Então, fica essa dica aí. E pessoal, um grande abraço a todos que estão assistindo esse vídeo até o final. Nos vemos aí na próxima semana. E lembrando, pessoal, live na próxima semana aí vai começar as nossas lives a partir da quinta-feira, né, às 20 horas, horário de Brasília, para trazer esse conteúdo com a qualidade que vocês merecem aí, a melhor qualidade possível, né? E para mim conseguir encaixar esses negócios aí novamente aí dentro da minha agenda, né? E trazer esse conteúdo aí bem mais trabalhado aí com a melhor qualidade possível para vocês. Então, pessoal, um grande abraço a todos aí. Nos vemos no Diário de Bordo Agro aí e também na semana que vem, a partir das quintas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Beleza? Então, até mais.